Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje vai ser o seguinte: como está com relação a mim hoje? Vamos tentar descobrir? Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o olho de falcão, e a opção número 2, o quartzo verde. Então tentem se conectar a uma das pedras, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as filtragens necessárias para a sua realidade. E vamos tentar descobrir como essa pessoa está hoje com relação a gente. Opção número 1, olho de falcão. Opção número 2, quartzo verde. Então parem, respirem fundo, vejam aí qual a pedra chama mais a atenção de vocês, qual a pedra parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem não conseguiu se conectar, dê uma pausa e faça a escolha com tranquilidade. Então, para quem já conseguiu se conectar e escolheu o olho de falcão. Oi, gente, vamos lá. Eu precisei pausar porque estava com vontade de espirrar. Bom, então para quem se conectou com o olho de falcão, vamos ver como está com relação a mim hoje. Para quem se conectou com o olho de falcão, como está com relação a mim hoje. Para quem se conectou com o olho de falcão, como está com relação a mim hoje. Para quem se conectou com o olho de falcão, como está com relação a mim hoje. Para quem se conectou com o olho de falcão, cortando em 3, nós temos a carta do louco. O louco, gente, é uma carta que fala de não comprometimento, né? Ou seja, o que essa pessoa vibra no momento hoje por vocês é um não compromisso. Isso não significa que não tenha sentimento, que não tenha vontade, que não tenha tesão. Não é nada disso. Significa que hoje ela vibra o não poder ou não querer aí ter algo mais sério, algo mais comprometido. O louco é aquele que se joga, ele vem, ele vive, ele curte, ele aproveita o agora. O louco, ele não faz planos para daqui a uma semana, daqui a um mês, muito menos daqui a um ano. O louco, ele vive o momento, ele vive o agora, ele não fica ali projetando muito o futuro, não. Então, hoje, essa energia, que é a energia principal, né, que vibra, né, com relação a vocês no momento, é um não comprometimento. Vamos ver, não porque não queira, muitas vezes é porque não pode, tá? Vamos ver aqui o que o tarô nos fala mais a respeito da situação. Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o olho de falcão? O louco também, gente, é aquele que se joga, né? Então, pode nos dar também, em alguns casos também, que a pessoa está com vontade de se jogar, está com vontade de se lançar aí na situação. Vamos ver o que as cartas falam mais a respeito da situação, para tentar entender melhor a energia do louco. Como está com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o olho de falcão. Como está com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o olho de falcão. Como está com relação a mim hoje? Para quem se conectou com o olho de falcão. Vamos ver como está com relação a mim hoje. Para quem se conectou com o olho de falcão, nós temos Imperador, 7 de copas, 2 de copas, 7 de paus, roda da fortuna, julgamento, e a carta do corte é um rei de espadas. Bom, vamos lá. O que é o louco? O louco é aquele que se joga, aquele que vive, aquele que curte, aquele que aproveita o momento, sem ficar criando expectativas, sem ficar idealizando muito, sem ficar projetando um futuro. A gente abre o jogo com o imperador. O imperador é aquele que vem para conquistar.
é aquele que vem para dominar uma situação. Só que o imperador também não abre mão daquilo que ele conquistou, né? Então vocês lidam com uma pessoa que emocionalmente falando é imatura, que tem o louco aqui, ela vem como um imperador e um rei de espadas, ou seja, uma pessoa extremamente racional, uma pessoa que para ela é muito difícil falar de emoções, para ela é muito difícil colocar ali as emoções para fora, né? De demonstrar o que sente, mas sente muito, não é pouco. Aqui tem muito sentimento envolvido, tá, gente? Mas o imperador é aquele que também está sempre preso a alguma situação. Ou pode ser um outro relacionamento, ou pode ser um trabalho, ou pode ser uma ex, ou pode ser filhos, ou pode ser um estudo. Traga para a sua realidade. A gente lida aqui com uma consulta que é para milhares de pessoas. Então você tem que fazer as adaptações para ver onde vocês se encaixam aí. Mas o imperador dificilmente vem para a vida da gente sozinho. Ele sempre vem aí atrelado a alguém ou alguma outra situação. Muitas vezes pode até ser a vida de solteiro, né? Por isso, não comprometimento do louco. O louco é aquele que vem, se joga, quer curtir, quer aproveitar o momento, sem fazer projeções, sem fazer muitas perspectivas lá adiante. E em seguida desse imperador eu tenho o sete de copas. O sete de copas é uma carta de emoção, mas o sete de copas também é a carta do e se, né? E se eu faço isso, e se eu faço aquilo, e se eu vou por esse lado, mas e se eu der a volta e chegar pelo outro? Então a gente percebe a pessoa também não sabendo ao certo o que fazer com os próprios sentimentos, não sabendo ao certo o que fazer com as próprias emoções. Ela não sabe se vai por um lado, se vai pelo outro, se vai reto, se vem pela frente, se vai por trás, se dá a volta, enfim. A gente percebe que a pessoa está meio perdida. E por que está meio perdido, gente? Porque aqui existe muito sentimento. Aqui existe muita emoção. A gente vem com um dois de copas, um encontro de almas, dois corações batendo como se fossem um. Ou seja, vocês têm aí uma ligação, uma sintonia, uma sincronicidade entre vocês muito diferente das demais que vocês já viveram. E essa pessoa também sente tudo isso, né? Ou seja, a conexão de vocês é muito única, é muito especial. Aqui é muito forte, gente, casos de relacionamentos kármicos, tá? Relacionamentos de vidas passadas. Dois de copas, roda da fortuna e julgamento. 3 cartas que nos falam isso. É óbvio que não é para todo mundo, porque é uma tiragem coletiva, mas 90% aqui das pessoas que se conectaram a essa opção são relacionamentos de vidas passadas. E relacionamento de vidas passadas nunca foi, nunca vai ser fácil, né? Ele sempre vem ali cheio de complicações, cheio de problemas, cheio de coisas aí a se resolverem, coisas a se acertarem. Então, geralmente, ele é um relacionamento mais difícil. E em seguida desse dois de copas que fala dessa conexão, dessa ligação que existe entre vocês, muito única, muito especial, né? Porque o dois de copas, só quem já viveu ou quem vive entende um dois de copas. Quem nunca passou por isso não vai conseguir ter a verdadeira dimensão do que é um dois de copas. É literalmente um encontro de almas. É literalmente uma conexão, uma coisa que é tão doida que a gente não consegue nem verbalizar ao certo o que é aquilo. Então vocês têm aqui um amor muito diferenciado. Só que essa pessoa se guarda, essa pessoa se protege. A gente tem aqui um sete de paus. O sete de paus é uma carta que fala muito de desejo, muito de emoção, muito de vontade. Mas a gente sempre se colocando ali na defensiva, a gente sempre ali se guardando, se protegendo, se permitindo sentir meio que com doses homeopáticas. A gente simplesmente não solta, não deixa as emoções fluírem. A gente sempre tenta ter um controle, um domínio diante da situação. O sete de paus é muito isso, a gente tentando controlar o que a gente sente. A gente não dando vazão aos nossos sentimentos de uma forma muito solta. A gente sempre tentando ter ali um domínio diante da situação. E em seguida eu tenho a roda da fortuna. Roda da fortuna, roda da vida, roda do ano, roda do destino. Essa carta tem vários nomes. Mas a roda sempre é uma carta que fala de mudanças. Como eu brinco, aproveitar e mandar um beijo para a Thaís do Portal das Estrelas. A roda da fortuna, ela é a roda da fortuna, ela não é a roda da falência, da falta ou da escassez. Ela é uma carta que fala de instabilidade, mas ela é uma carta que fala de mudanças. E mudanças para melhor, afinal de contas ela é a roda da fortuna.
né? Então ela fala aqui de possibilidades sim de coisas melhorarem, possibilidades sim das coisas evoluírem, possibilidade de ter mudanças favoráveis para vocês. Quem está separado está muito forte aqui uma reconciliação. Não sei se vocês perceberam, essa semana saiu muito a carta do julgamento. O julgamento é uma carta que fala muito de reconciliação. E quando não saía a carta do julgamento, saía cartas de retomadas de situação. Tá muito forte aqui, gente, nessa semana, a energia de reconciliação, tá? O julgamento nos fala o quê? Aquilo que se julgava morto voltando à vida. Aquilo que se julgava morto voltando a acontecer. Situações que muitas vezes a gente nem acreditava mais ser possível de acontecer, ela vem e acontece. Então é muito forte aqui que exista reconciliação, é muito forte que possa haver aqui sim reconciliação, tá? Quem está afastado é muito forte uma reaproximação. Lembrando que a gente abre com a carta do louco. Ou seja, tem sim reaproximação, mas sem estabilidade, sem solidez a princípio. Essa pessoa ela vem, ela se joga, ela curte, ela aproveita, mas muita gente aqui está presa numa outra situação, consequentemente ela não pode oferecer estabilidade, não pode oferecer solidez, porque provavelmente já possui isso em outro lugar. Mas que é muito forte aqui, uma reaproximação é muito forte, tá? A nossa carta do corte é um rei de espadas. O que é o rei de espadas? O rei da racionalidade. É muito forte que essa pessoa está pensando, é muito forte essa pessoa está racionalizando, é muito forte essa pessoa está com isso muito forte dentro dela, né? Ela pensando muito, planejando muito, estudando muito a situação para tentar aí uma reaproximação, para tentar aí um renascer dessa história. Mas aqui é muito típico de relacionamentos de vidas passadas, né? As pessoas têm a ilusão de viver um grande caso de amor. Sinto ser eu a falar para vocês, coitadinhas de vocês. Não é bem por aí. Adoraria que fosse, porque eu também vivo a mesma situação. Adoraria que fosse tranquilo, que fosse fácil, que fosse prazeroso, mas infelizmente não é. A gente está vindo para resolver problemas, a gente está vindo para resolver pendências. Então o relacionamento de vidas passadas, ele sempre é bem complicado, ele sempre é bem difícil para que as coisas se façam, para que as coisas aconteçam. Depois que se normaliza, aí tudo bem, gente. Mas até isso acontecer é difícil. Então não tenham a ilusão de um conto de fadas, porque sinto informar que não existe, né? Então a pergunta é: como está com relação a mim hoje? Existe muito amor, existe muito desejo, existe aí um sentimento de posse, porque o imperador tem muita posse sobre aquilo que ele conquistou, né? E existe uma grande vontade de uma reconciliação, a grande vontade de fazer essa roda girar e fazer as coisas poderem acontecer, porém sem estabilidade, sem solidez. Essa pessoa provavelmente está presa aí numa outra situação ou alguma situação que não possibilita ela, no momento, a oferecer algo mais sério, algo mais sólido. Mas aqui está muito forte, né? Essa pessoa está vibrando muito uma reconciliação e está vibrando muito um sentimento muito bonito com relação a vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, é só entrar em contato pelo WhatsApp que eu passo as informações necessárias. Meu telefone está no descritivo do vídeo, tá bom? Vamos ver agora para quem se conectou com a segunda opção, o quartzo verde. Vamos lá? Sai olho de falcão, entra quartzo verde. Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Vamos ver como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde dependurado. Gente, vieram duas cartas. Eu vou aceitar as duas.
porque na verdade era o eremita, mas na hora que eu virei saiu o dependurado. Eu vou aceitar as duas cartas, tá? Como está com relação a mim hoje? Com muita saudade. O eremita é uma carta que fala de saudade. O eremita fala da pessoa ali buscando situações, buscando ali condições de encontrar um caminho, uma direção, um posicionamento. Mas o eremita sempre é representado por um velho à noite, sozinho no alto de uma montanha. E ele sempre tem nas mãos dele uma fonte de luz. E com essa fonte de luz ele procura o melhor caminho, a melhor estrada, a melhor direção. Mas o eremita é uma carta que fala de sentimento e fala muito de saudade, né? Ou seja, tem muita saudade aqui. Porém, as coisas estão paradas, estão estagnadas, dependurado. Alguém que está preso numa situação, preso, sem se movimentar, sem fazer nada. O dependurado é uma carta que fala muito de pré-movimentação. É uma carta que fala das coisas paradas, das coisas estagnadas, mas a pessoa pensando muito a respeito da situação. E o dependurado, ele está preso numa situação de cabeça para baixo. Então ele está olhando a vida por um ângulo diferente. Quando você olha uma situação por um ângulo diferente, você muitas vezes muda sua postura e a partir daí você começa a colher coisas diferentes do que você está acostumado a colher. Mas é uma carta que fala de pré-movimentação. Então a tendência a princípio, mesmo com a saudade toda que está sentindo aqui, é ficar meio parado, tá? A qualquer momento pode se movimentar, a qualquer momento pode, mas o dependurado geralmente é uma carta de espera. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Mostra pra gente. Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Virou um cavaleiro de paus. Como está com relação a mim hoje, para quem se conectou com o quartzo verde? Cortando em 3, deck do meio, cavaleiro de paus, 6 de paus, as de copas, diabo, cavaleiro de espadas, 10 de copas e pajem de ouro. Gente, essa pessoa gosta de vocês e gosta muito, tá? Não é pouco, não. Gosta muito. A gente começa com o eremita falando de afastamento, falando de muita saudade, só que da pessoa ali parada. Da pessoa estagnada, presa diante de uma situação sem grandes movimentações, mas olhando a situação por um ângulo diferente. A gente começa o jogo com um cavaleiro de paus. O que é o cavaleiro de paus? O cavaleiro de paus é aquele que se movimenta pela paixão e pelo desejo. Existe aqui uma vontade enorme de uma reaproximação. Olha a carta seguinte, um 6 de paus. A carta da vitória, do sucesso, do triunfo, do cavaleiro voltando da guerra, coroado com os louros da vitória. Então a gente percebe aqui nitidamente uma vontade de uma reaproximação muito intensa. Porém, o cavaleiro de paus vem aqui, e o cavaleiro de paus é aquele que se joga, que vive, que curte, que aproveita o momento. Mas o cavaleiro de paus não oferece estabilidade, não oferece solidez. Ou seja, a pessoa vibra muito fortemente aí voltar para a vida de vocês, porém sem estabilidade, sem solidez, tá? O 6 de paus fala da vontade de voltar e o cavaleiro de paus é aquele que vem, como eu sempre falo, a cueca fica em cima da cadeira, não dentro da gaveta. Então a pessoa tem muita vontade, olha aqui um as de copas, inícios ou reinícios baseados no sentimento, no amor que aqui existe. Então a gente percebe que existe muita emoção, que existe muito desejo, que existe muita tensão, muito tesão, mas sem comprometimento. Ou seja, essa pessoa quer voltar para a vida de vocês de uma forma solta, de uma forma leve, vamos ficar aí,
vamos ver o que dá, mas sem aí ficar fazendo muitos planos, sem ficar idealizando ali um comprometimento maior, sem ficar sonhando aí numa estrutura, porque o Cavaleiro de Paus não pode ou não quer no momento oferecer nada mais sério. E em seguida a gente tem a carta do Diabo. Posse, obsessão, ciúmes, traição, desejo. A gente percebe que existe aqui um tesão, que existe aqui uma vontade muito grande, e essa pessoa, de uma forma ou de outra, ela se sente ali como que dona, meio que proprietária de vocês, querendo prender vocês ali na vida dela. Olha aqui o diabo. O diabo está engaiolando a pessoa, né? Ou seja, essa pessoa, ela quer aí vocês junto dela, quer ter aí um certo domínio, um certo poder sobre a situação, mas sem oferecer estabilidade, sem oferecer solidez. E em seguida a gente vem com um cavaleiro de espadas, ou seja, essa pessoa provavelmente te observa, provavelmente te stalkeia, provavelmente tenta aí obter o máximo possível de informações sobre vocês. Tá? Dentro do que ela pode, ela busca informações sobre vocês, tá? É muito legal quebrar essa energia do diabo. Salmo 91 cairia muito bem aqui. Uma vez ao dia, não importa o horário, no mínimo, aí uns 42 dias, tá, gente? Tentar quebrar essa energia para que as coisas possam fluir melhor. Porque a gente vem com um 10 de copas. O que é o 10 de copas? O 10 de copas é a carta do final feliz. Ou seja, a vontade de fazer a história acontecer, a vontade de ter um final feliz junto a vocês. Porque o 10 de copas é justamente a gente querer fazer a história acontecer, né? E ter um final feliz dela. Porque geralmente o 10 de copas, ele é representado por uma pessoa chegando ali depois do seu dia de trabalho, encontrando o companheiro, a companheira, as crianças, o cachorrinho aqui, 10 taças intactas, 10 taças em pé. Então a gente percebe a vontade de fazer a história acontecer, a vontade de ter um final feliz junto de vocês, porque existe aqui muito amor envolvido, existe muito desejo, muito tesão, muita saudade, porém a estabilidade demora. Olha a nossa carta do corte, Pajem de Ouros. O Pajem de Ouros, ele é lento, o Pajem de Ouros, ele demora a acontecer. Gente, provavelmente essa pessoa aqui, financeiramente falando, para a grande maioria, é imatura. Então não tem como oferecer aí uma estabilidade, uma solidez, desde que se bobear ela não consegue bancar nem ela mesma. Ou consegue mal e porcamente conseguir ali se sustentar, vamos dizer assim. Então provavelmente é uma pessoa que financeiramente falando é muito imatura. Financeiramente falando não dispõe ali de recursos, para a grande maioria pelo menos, para poder oferecer uma estabilidade, uma solidez. Quando possui o recurso financeiro, não possui a estabilidade emocional necessária, porque vem como pajem. Né? Então, a gente percebe aqui que as coisas podem acontecer, que as coisas podem se encaminhar, sim, para um final feliz, podem se encaminhar, sim, para uma estruturação, porém lento. A princípio, essa pessoa vem oferecer aí nada mais sério, nada mais sólido, nada mais estável, não. Tá doida aí para se aproximar, tá doida para ficar com vocês, tá doido aí para transar, tá com tesão aqui acumulado de não sei quanto tempo, porém sem estabilidade, sem solidez. Tá? Então, como está com relação a mim hoje? Uma vontade louca de voltar e começar um envolvimento com vocês. Voltar aí para a vida de vocês. Porém, sem estabilidade, sem solidez. Está com muito sentimento, tem muita saudade, tem muito tesão, tem muita vontade, deseja um final feliz, só que não para agora. Esse final feliz, essa pessoa sabe que ainda precisa conseguir aí, para a grande maioria, uma estrutura financeira para poder oferecer isso. Precisa conseguir aí se bancar muitas vezes para poder oferecer alguma coisa para alguém, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, é só entrar no WhatsApp e mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Meu telefone está no descritivo do vídeo. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma, espero ter sido útil aí de algum jeito.
tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.